E o episódio de Hirogasmi chegou em The Boys. Mas será que veio com toda aquela expectativa, com muito sexo, drogas e rock and roll? A gente vai falar um pouco mais no vídeo de hoje do que foi esse sexto episódio, se realmente atingiu aquelas expectativas todas que foram colocadas antes. Tiveram muitas entrevistas falando do que seria o Hirogasmi. Será que conseguiu ser conectado dentro da história que The Boys já estava trazendo pra gente? Tudo isso a gente vai trazer no vídeo de hoje, num review completo desse sexto episódio e da Super Suruba, como foi traduzido para o português. Mas a gente volta para falar assim que a gente rodar a nossa vinheta. Então, solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar do tão aguardado episódio Hirogasmi que chegou em The Boys. E você já sabe, né? Já que a gente vai falar de um episódio específico, com certeza vai trazer spoilers. Se você não curte spoiler, dá um pause, vai lá assistir esse episódio, o sexto episódio de The Boys. Tá rápido e fácil de você chegar lá, maratonar, ver rapidinho. E aí depois você volta aqui pra gente trocar bastante figurinha a respeito do que foi esse episódio específico. Não esquece, inclusive, de deixar o like aqui já nesse vídeo pra engajar, pra que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. E se inscreve aqui no canal. É novo por aqui? Vem aqui conhecer o conteúdo que a gente traz pra vocês em relação a séries e filmes pra você colocar aí na sua lista. Tudo sobre dicas, reviews, curiosidades, tem tudo aqui no canal para que você esteja por dentro desse mundo do cinema. Mas vamos lá falar um pouquinho mais de The Boys, vamos trazer o que foi esse sexto episódio. E o episódio começa ali com os heróis descobrindo que o Soldier Boy está vivo e que ele foi o responsável por matar a Condessa Escarlate. Eles conseguem assistir ali através das câmeras que o Soldier Boy tá indo ali atrás da Condessa Escarlate, e eles até meio que ficam assustados de como o Soldier Boy, 40 anos depois de morto, dado como morto, de sumido, reaparece e é dado como vivo. E essa é uma grande preocupação que passa a tomar conta ali dos heróis. E o Capitão Pátria, com todo o receio que ele tá tendo de ter esse enfrentamento, de ter que bater de frente em algum momento com o Soldier Boy, ele já começa a ficar um pouco preocupado sobre o andamento da carreira dele de CEO dentro da Volt. E o Soldier Boy, com os garotos, né, com o grupo dos The Boys, começam a trabalhar juntos ali em relação aos objetivos que cada um tem em buscar ali o Soldier Boy, de querer matar a antiga equipe dele, o Payback, por conta deles terem traído o Soldier Boy, e os The Boys em busca ainda de conseguir bater de frente com o Capitão Pátria. Mas qual será o argumento que os The Boys vão utilizar para que o Soldier Boy coopere com eles? E é exatamente esse argumento em relação à revanche, de que eles vão ajudar o Soldier Boy em relação à busca dele se vingar do antigo Payback. Vai colocar ele dentro daquilo que a modernidade hoje traz e que o Soldier Boy não está por dentro disso tudo que acontece, e em troca o Soldier Boy ajuda eles a atingir, a matar o Capitão Pátria. Enquanto isso, ainda no grupo dos The Boys, que tá com um racha ali por conta do Leitinho e da Luz Estrela quererem fazer ainda a coisa certa, ainda não terem sido corrompidos por causa do composto V temporário, os dois ali andam conversando em tentar, eles por conta própria, tentar fazer com que todas essas tragédias sejam, não aconteçam, e que eles consigam fazer isso da forma mais correta possível. E nessa conversa, a Luz Estrela entende até um pouquinho mais em relação aos traumas que o Leitinho tem em relação ao passado, do que o Soldier Boy trouxe para ele. E inclusive ela traz ali como argumento de que o Capitão Pátria está um passo na frente. Ele conseguiu matar lá o Supersônico, ele sumiu com a Maeve, ele está fazendo algumas coisas para tentar enfraquecer cada vez mais a todos que estão de frente com ele. Então isso tudo é uma preocupação que a Luz Estrela acaba trazendo para o Leitinho, e é o argumento que faz com que os dois comecem a trabalhar juntos. Um ponto que ficou um pouco solto dentro desse episódio, que com certeza vai ser conectado mais à frente, foi em relação ao Black Noir,
que ele simplesmente arranca o chip dele de localização que o grupo dos heróis possuem ali e simplesmente some. Por medo de ter que enfrentar o Soldier Boy em algum momento, já que o Soldier Boy vai atrás do Payback. E também por conta dele ter sido colocado como capitão pro Capitão Pátria, como sendo o braço direito dele, alguém que o Capitão Pátria confia. Por conta de toda essa pressão em cima do Black Noir, ele simplesmente arranca o chip e some. E aí fica a pergunta: Black Noir simplesmente sumiu, fugiu, tá correndo da raia? É isso que a gente vai somente conseguir descobrir assim com o decorrer da série. E o Capitão Pátria continua ali, né, dentro daquela surtada que ele tá surtadão em relação a tudo aquilo, a pressão que tá acontecendo em cima dele ser o grande super-herói, o CEO da Volt, ter que provar para todo mundo em relação à popularidade. Isso tudo tá fazendo com que ele fique cada vez mais surtado. E numa conversa dele com ele mesmo ali no espelho, ele começa a se cobrar em relação a ele não ter essa humanidade, dele ser mais forte em relação a isso. Inclusive, dentro de uma entrevista que ele acaba dando ali, ele simplesmente dá uma estourada mais uma vez, levanta e coloca que não podem colocar toda a culpa nos ombros dos heróis, porque se tá seguro, ele falou que tá seguro, e ele briga com a repórter ali, ou seja, ele simplesmente dá algumas surtadas, continua mostrando que está surtado e que isso pode ser algo que vai trazer esse vilanismo dele à tona, mas que pode também atrapalhar ele. E o Soldier Boy começa a caçada dele atrás do grupo do Payback. Ele já matou a Condessa Escarlate e agora ele está buscando ir atrás da dupla TNT, que era uma dupla que trabalhava com ele, que faz uma menção aí aos super gêmeos, os dois gêmeos ali que têm poderes em relação a eles se juntam e lançam um raio, e o Soldier Boy vai atrás deles. Só que, enquanto o Soldier Boy está indo atrás da dupla TNT, o Capitão Pátria também pede pro Profundo ir atrás da dupla TNT para tentar saber um pouco mais do paradeiro do Soldier Boy. E a Luz Estrela e o Leitinho também vão atrás da dupla TNT por conta de tentarem ali entre eles deter para que não exista nenhum tipo de morte, sabendo que vai ter um embate ali do Soldier Boy com o Capitão Pátria. Então eles tentam chegar na frente para tentar evitar essa catástrofe. Um ponto importante que acontece dentro desse episódio, ainda antes de chegar lá no Hirogasmi, é Victoria Newman, que reaparece nesse episódio fazendo uma proposta para a Luz Estrela. Ela propõe a Victoria Newman propõe para a Luz Estrela que as duas meio que se juntem, que se ajudem para que o Capitão Pátria não consiga crescer. Só que Luz Estrela sente que isso ainda é algo que Victoria Newman está usando para que ela também consiga mais popularidade. E aí ela começa a querer bater de frente dizendo que o problema não é popularidade, não é isso que eu quero. O que eu quero é que quem são as pessoas ruins que não saiam impune daquilo que eles fazem, sejam super-heróis, sejam humanos. Então ela não vai compactuar com isso, com a Victoria Newman, para que as duas não vão atrás dessa causa somente por querer popularidade, e sim para que chegue realmente no objetivo, que é acabar com essas impunidades aos heróis e a quem faz as coisas erradas. Mais uma informação solta que acontece aqui dentro desse episódio é em relação ao Francês com a Kimiko. Os dois acabam sendo sequestrados ali pela Nina e vão parar dentro de um galpão aonde a Nina tortura eles ali, mas a Kimiko acaba conseguindo se soltar. Ela mata aquelas pessoas que estavam tentando torturá-los ali, os capangas da Nina, enquanto ela foge. E nesse momento, a Kimiko fica com uma pulga atrás da orelha do tipo, não era o composto V que tornava ela um monstro. Ela tem esse monstro dentro dela porque é da personalidade dela. E isso começa a afetar um pouco mais a Kimiko. Essa história ainda não está muito conectada com a temporada de The Boys, dessa terceira temporada, perdão. Até porque a Kimiko e o Francês são os responsáveis por mostrar que a arma do Soldier Boy consegue simplesmente tirar os poderes dos heróis ali. Então, algo em relação à história deles ainda vai conectar lá mais pra frente. E chegamos no Hirogasmi.
E aí, Leitinho e Luz Estrela conseguem chegar no local ali, exatamente para tentar evitar alguma tragédia. O Profundo também chega, ou seja, o A-Train, vários conseguem chegar ali naquele local, onde é uma festa que foi organizada ali pela dupla TNT. Então esse evento do Hirogasmi é trazido dentro de uma forma de festa, onde tem civis e heróis que estão dentro desse ambiente ali, e que qualquer tipo de briga entre heróis que aconteçam ali, e já que a gente sabe que Soldier Boy e o Capitão Pátria estão indo para esse local, qualquer tipo de briga que aconteça ali pode trazer consequências terríveis, até porque teremos civis e heróis que vão acabar sendo mortos ali sem saber por que estão sendo mortos. Então, o Hirogasmi acaba trazendo isso dessa forma dentro da história. Sem contar que a parte hilária da coisa ali, a parte engraçada, a parte da sátira, continua sendo alvo aqui em The Boys. Ou seja, mais uma vez eles conseguem elevar essa parte da sátira, de ser caricato em relação a um tema específico aqui, o Hirogasmi, sendo trazido dentro da história de The Boys. Ou seja, conseguiu conectar a história passando pelo Hirogasmi. E aí eu falei que o A-Train estava lá no Hirogasmi. Acontece que ele vai até esse local para encontrar com o Blue Hawk, né, com o Falcão Azul, aonde ele está tentando ainda resolver os problemas que ficaram a respeito do irmão dele ali, daquela parte do racismo, que o Blue Hawk ele é muito racista, e isso atingiu demais o A-Train, que pede uma desculpa do Blue Hawk lá, e ele vai atingir o Falcão Azul, né? Ele vai tentar fazer com que, mais uma vez, não saia impune, e que se a Volt realmente briga para que não tenha nenhum nazismo e nenhum racismo dentro da empresa, por trás da empresa, da imagem dos heróis ali, ele precisa realmente agir de alguma forma com esse herói extremamente racista. E o Soldier Boy chega no Hirogasmi e acaba encontrando com os gêmeos ali. E nesse momento que ele encontra com os gêmeos, ele acaba novamente escutando uma música que o remete ao passado. E esse momento, por conta de todos os traumas que ele teve lá no passado, e ele inclusive fala nesse episódio que ele não consegue se lembrar quando isso acontece, ele sofre um apagão e ele acaba usando o raio sem que ele sinta. Isso mais uma vez acontece. E ele mais uma vez acaba destruindo todo o local, sem saber que está fazendo desse jeito, e simplesmente sendo devastador com relação a quem estava perto. Heróis, civis, somente os principais acabam não sendo tão atingidos assim. E aí a gente tá falando de alguns heróis que estão no local, alguns civis que tomaram composto V temporário que estão no local, e também alguns civis como o próprio Leitinho, que está no mesmo local de outras pessoas e é um dos sobreviventes. E aí, só para não deixar de lado a história do A-Train aqui, ele acaba, depois disso tudo acontecer, do Soldier Boy simplesmente explodir o local, ele acaba encontrando com o Blue Hawk, ele mata o Blue Hawk, só que por ele fazer mais uma corrida, ele acaba sofrendo aquele infarto que ele tanto fugia, e ele acaba simplesmente deitando, praticamente desfalecido, morto, no meio da rua ali. Então o A-Train é mais um dos heróis que provavelmente nos deixou aqui em The Boys. E depois de toda essa catástrofe que acontece ali, Capitão Pátria acaba chegando no local. E é exatamente nesse momento que a gente tem aquele tão esperado combate da temporada, que já aconteceu agora no 6º episódio. Na verdade, começou a acontecer aqui nesse 6º episódio. Então o Capitão Pátria e o Soldier Boy começam a se enfrentar ali, mostrando que eles têm poderes equivalentes, mas que o Capitão Pátria, inclusive, ainda é um pouco mais poderoso naquele momento ali, até porque o Soldier Boy não conhece ainda muito a capacidade de poder que ele está tendo ali, mas ele acaba tendo a ajuda do Hugh e do Billy Bruto, que chegam ali com os seus poderes, e eles acabam batendo de frente com o Capitão Pátria. E aí no 3 contra 1 eles começam a simplesmente a tentar derrotar o Capitão Pátria, que eles quase conseguem. Mas no momento que ele ia soltar o raio em cima do Capitão Pátria, e aí para tentar entender o que poderia acontecer, o Capitão Pátria perder os poderes, ou simplesmente realmente devastar o Capitão Pátria, matar ele, nesse momento que isso poderia acontecer, o Capitão Pátria consegue fugir do local. Ou seja, o Capitão Pátria abandona essa batalha, e principalmente a cena
épica que acontece ali é quando o Billy Bruto levanta depois de ter levado um raio do Capitão Pátria e fala que agora ele igualou o jogo. E o Hirogasmi acaba terminando de forma catastrófica com vários civis e heróis mortos no local. E isso acaba sendo, mais uma vez, vindo à tona e a popularidade dos heróis realmente ficando lá embaixo novamente. E aí, antes da gente falar desse final, do que acontece ali, é importante a gente também frisar que no momento que está tendo todas essas brigas ali, tanto o Ryugi quanto a Luz Estrela, eles acabam discutindo ali em relação ao uso ou não uso dos poderes, ao uso do composto V, o quanto que a Luz Estrela tem os poderes, isso ocasiona em ciúmes, ou até mesmo em fraquezas do Ryugi ali em relação a ela, e por conta de tudo isso, eles acabam terminando o relacionamento deles. E a Luz Estrela, depois de bater de frente com Vitória Nilma, e depois de bater de frente ali com o Capitão Pátria, e com a própria Volt ali, de repente, um pouco, ela começa a perceber que ela tem essa popularidade. Ela é a garota popular da Volt. Ela é a garota popular dos heróis. E ela simplesmente, nesse momento, faz um vídeo, uma live ali dentro da rede social dela, onde ela começa a falar que os heróis são culpados de mais um massacre, que o Capitão Pátria não é esse santinho todo, pelo contrário, o Capitão Pátria é um herói corrompido, que o Soldier Boy está vivo. Ou seja, a Luz Estrela bota a boca no trombone e ela se demite do grupo dos heróis, inclusive dá a identidade secreta dela ali para que todo mundo pudesse acompanhar ao vivo. E vamos combinar, se vocês prestarem atenção no contador ali de visualizações, ou na verdade de pessoas online assistindo a live dela, passa de 18 milhões, 20 milhões de pessoas assistindo a ela dar essa declaração, mostrando o quanto que ela é popular. Tem mais de 190 milhões de seguidores, ou seja, o quanto que essa popularidade faz com que ela se sinta mais segura de atingir a todos aqueles que fazem a coisa errada. E o Hirogasmi aconteceu. O episódio acaba terminando dessa forma, e eu confesso que eu esperava um pouco mais em relação a esse evento. Não imaginava que ia ser simplesmente uma festinha ali americana, aquela festinha, parece que os pais saíram, eles fazem uma festinha com BDSM, com sadomasoquismo, dentro do local ali, numa casa. Achei com certeza o evento muito pobre sobre tudo aquilo que foi ocasionado em expectativas. Claro que trouxe tudo que se propôs. Sexo, drogas, rock and roll, colocou isso dentro da história, mas achei que seria um evento muito maior, que usaria mais do episódio, não somente os 15, 20 minutos finais. Então, achei que iria trazer pra gente um pouco mais sobre a história do Hirogasmi, do que os quadrinhos já trouxe pra gente. E que a gente, inclusive, falou no vídeo específico que a gente tem aqui do Hirogasmi. Vou deixar o card aqui para vocês irem lá assistir a esse vídeo específico. Mas eu achei que traria mais a fundo o que é o Hirogasmi dos quadrinhos. Mas o episódio trouxe algumas coisas que realmente foram muito marcantes dentro dessa história, já que o Hirogasmi fez parte da história, do andamento dessa história, ou seja, não perdeu, não foi um crossover como algumas pessoas acabaram trazendo. Então, trouxe alguns pontos que foram muito importantes. A primeira batalha do Soldier Boy com o Capitão Pátria, e ali o Ryugi e ali o Billy Bruto participando diretamente, já que são os dois grandes rivais dentro dessa história. Então esse combate já era muito esperado, e agora com poderes que elevam toda essa parte de efeito visual que The Boys traz pra gente aqui, que foi feito de forma maravilhosa, inclusive. Os efeitos visuais da série estão muito bons, e isso com certeza eleva demais a categoria do que essa série realmente traz pra gente. E também essa história marcou um pouquinho sobre a independência que a Luz Estrela está atingindo ali. Então, se ela precisava crescer dentro dessa história, precisava crescer como uma super-herói que ela é, de toda a história lá da primeira temporada, que ela sai do interior para se tornar uma herói, e agora uma heroína, e agora ela chega para ser o grande rosto da Volt. Ela precisava dessa independência, e ela consegue aqui, nesse episódio, para que ela se torne, de repente, uma grande virada em relação ao que o grupo dos The Boys
pretendem em relação a fazer aquilo que é certo. E aí, se a gente tinha lá atrás de que a gente não sabia quem eram os verdadeiros heróis dentro dessa história, já que tanto o grupo dos The Boys como o grupo dos sete heróis são corrompidos, agora a gente já sabe quem é a verdadeira heroína dessa história, que é a Luz Estrela, e o quanto que o Leitinho também busca fazer as coisas certas. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou desse episódio? Achou que o Hirogasmi encaixou bem, né, dentro dessa história? Achou que simplesmente só passou? Tudo aquilo que foi gerado de expectativa, de entrevistas, realmente bateu? Trouxe uma boa história aqui pra gente? Foi real em relação ao que é o Hirogasmi lá dos quadrinhos? Comenta aqui tudo que você tem de percepção em relação ao que foi esse 6º episódio. Não esquece, inclusive, de deixar o like aqui nesse vídeo, que isso é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Toda semana dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já volta semana que vem com um novo review de The Boys, mas toda quarta, sexta e domingo a gente traz vídeos novos para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!